Fala aí, pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal Godoy1x. Para se cadastrar é fácil, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Acessem o 1xBet, baixem no celular de vocês. Na hora de fazer o seu depósito, insira o nosso cupom Godoy1x e pegue aí bônus em dobro. Aproveite, nessa rodada de quinta-feira tem um jogo entre Getafe e Real Madrid e pelo Campeonato Estadual tem Fluminense e Bangu. Você aproveita na 1xBet, claro, com o cupom Godoy1x, beleza? Bom, galera, vamos falar sobre essa vitória do Flamengo. O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa no estádio Mangueirão, Belém do Pará, festa da torcida do Flamengo presente no estádio, casa cheia. E falando sobre essa vitória do Flamengo, que um primeiro tempo de uma maneira e no segundo tempo de outra maneira. E isso não tem sido, aconteceu a primeira vez, novidade não. A gente já tem visto, acontecer isso ao longo aí desses amistosos, dessa pré-temporada, inclusive lá nos Estados Unidos a gente também viu. Certamente teremos a resposta do porquê mais pra frente. A gente vai acabar compreendendo se foi algo circunstancial, se é aquele freio de mão mesmo, se é uma questão física, se é poupando pro próximo jogo, enfim, a gente vai ter resposta sobre isso. Falando inclusive no próximo jogo, preste bem atenção, é Flamengo e Vasco, só isso, é o clássico do Maracanã e o canal estará de volta, né? Oh, que beleza! Estaremos de volta aos estádios, estaremos de volta aí acompanhando o Flamengo, então já deixo o convite para você nos acompanhar, para você se inscrever no nosso canal, para acompanharmos juntos as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. E nesse vídeo eu já deixo o agradecimento e o pedido especial para você deixar a sua curtida, deixar o seu like, que é muito importante para o nosso trabalho. Jogo do Flamengo este contra o Sampaio Corrêa, que mostrou um Flamengo tentando recuperar mais a bola no seu campo de ataque. Inclusive com isso, mais proximidade dos seus jogadores no período que estava sem bola. Ao longo aqui do vídeo eu vou mostrar para vocês algumas imagens, mas isso aqui acaba sendo um momento importante. Olha quantos jogadores do Flamengo estão ali próximos, estavam tentando recuperar a bola próximo ali à área de defesa ali do Sampaio Corrêa. Bom, o Flamengo abre o placar numa falha ali do goleirão do Sampaio, que ao completar o movimento não consegue nem encaixar a bola, dá uma cobrança de falta ali do De La Cruz, e o Bruno Henrique aproveitou ali com a sua velocidade o rebote, abriu 1-0 para o Flamengo. O Bruno Henrique, inclusive, que é um personagem importante para essa partida, porque já começava com aquela despertar daquela curiosidade. Onde o Bruno Henrique vai jogar? Nós havíamos até trazido vídeos anteriores, inclusive quando a escalação acabou sendo já ali vazada, nós já imaginávamos, e acabou, dito e feito, confirmando, o Bruno Henrique jogou naquela posição, mais aberto pelo lado esquerdo, sendo esse jogador, esse ponta pelo lado esquerdo. A grande diferença, inclusive que isso pode ter contribuído um pouco mais ali para o Bruno Henrique, contribuído melhor, foi a presença do Gerson nos períodos ofensivos. O Gerson fazia meio que ali uma parceria com o Bruno pelo lado esquerdo, e com isso ali, é claro, tendo mais jogadores próximos pro Bruno Henrique acaba facilitando, ele que não é tanto assim um jogador do drible curto no espaço pequeno, como por exemplo é o Everton Cebolinha. Ele já precisa mais de ter aquele campo de profundidade. De qualquer forma, é claro que está longe daquilo que o ideal, continua, na minha opinião, sendo ali meio que subaproveitado em alguns aspectos, porque para ele é melhor estar cada vez mais por dentro, mas de qualquer forma, com o apoio ali de um companheiro, com o apoio do Gerson, o Bruno Henrique em algumas oportunidades tinha até mais espaço para fazer a diagonal, porque a ausência do Bruno dentro da área, sem dúvida nenhuma, atrapalha bastante, e esse é um ponto forte dele, essa diagonal que ele consegue fazer para dentro da área, seja para cabecear, a presença, na segunda trave é muito importante. Então aqui, por exemplo, olha lá, o Bruno bem espetado lá pelo lado esquerdo aqui na ocasião, buscando a profundidade, que é o seu ponto forte, essa velocidade. E aí o Flamengo teve, ao longo aí do primeiro tempo que a gente tem algo para analisar praticamente, porque o segundo... Bom, no primeiro tempo, essa marcação. E o Flamengo já tentou ter uma marcação um pouco mais ativa, um pouco mais agressiva do que normalmente ele tem feito. E aí, logicamente, vai gerar muito trabalho. Se já gera para as equipes da Série A, o que a gente vai dizer para o Sampaio Corrêa? O Sampaio tinha dificuldade demais para sair jogando, mas olha quantos jogadores o Flamengo tinha ali na pressão da bola, seja ali marcando a linha de passe, seja marcando ativamente o portador da bola, e com isso é um grande ponto positivo desse primeiro tempo. E aqui que eu trago para vocês sobre a movimentação do De La Cruz, que está no meio espaço, ele não está como um ponta característico, faz com que resgate a necessidade de que o lateral desça mais uma vez, e o lateral na ocasião aqui é o Wesley, e como a gente vê, ele está na paralela do Bruno Henrique.
Então aqueles movimentos que aconteciam, né, sobretudo na temporada passada, com o trabalho de outros treinadores, onde o lateral direito ficava espetado no momento que o Flamengo ficava ofensivo, e aí depois, com o trabalho do Tite, com a chegada do Luiz Araújo, não acontecia mais isso. Com a saída do Luiz Araújo, com a entrada do De La Cruz, o De La Cruz caindo no meio espaço, precisa mais uma vez, né, de que o lateral ocupe aquele corredor mais externo. Então é essa imagem que vocês estão vendo. Então o Wesley já estava mais avançado, o que normalmente não estava acontecendo com a presença de um ponta direito fazendo praticamente a função, né, de um ponta direito. Aqui mais uma vez, ó, aquilo que eu trouxe para vocês já anteriormente aqui, ó. O Flamengo fez uma grade ali, né, para encurralar, né, para não deixar sair jogando ali o Sampaio Corrêa. Teve muita dificuldade nesse momento. E eu boto aqui até o Léo Pereira, ó. A bola está completamente coberta, então os jogadores podem ir avançando. Olha o Léo Pereira, por exemplo, onde é que tá. E olha quantos jogadores do Flamengo tem, né, no frame nessa imagem, tentando ali cercar, diminuir o espaço do portador da bola, perdão. E aí, coincidentemente, a partir ali dos 35 minutos, próximo aos 36 minutos, o Flamengo o ritmo já havia caído e o momento de intensidade sem bola, fica bem claro qual foi a opção que o Flamengo teve: fazer duas linhas com 4 e os dois jogadores mais à frente. Então, aquele primeiro objetivo de tentar buscar mais lá na frente, ele já desce um pouquinho mais, vamos fazer o bloco médio. Curioso, porque aqui eu mostro pra vocês, né, uma Arrascaeta, Gabigol, tá? Aqui a galera já tá acostumada, né? De La Cruz de um lado, Bruno Henrique do outro, beleza, 4-4-2. Olha o tempo. 36:52. Aqui foi praticamente uma das primeiras vezes, né, que isso aconteceu. Eu deixo o tempo na tela. 37:13, né, cerca ali de 30 segundos praticamente, é a primeira finalização, aos 37:13, do Sampaio Corrêa. Tem dois indicativos. O primeiro, na primeira vez praticamente que o Flamengo faz o bloco médio, ele permite uma oportunidade de finalização do adversário, porque, cara, coincidentemente, não conseguiu desarmar e teve uma finalização. E a segunda, demorou 35, 36 minutos para fazer isso. É por necessidade, é condição física, foi estratégia, enfim, tentar também compreender um pouco, né, dessa mudança, dessa postura no primeiro tempo. E aqui, né, aos 41 minutos, sai, né, o segundo gol do Flamengo. O goleirão dá ali o chutão, a disputa de bola, o Bruno Henrique vence essa primeira bola. A segunda bola tem ali a pressão do Arrascaeta, ele consegue recuperar e ali tem um movimento já característico, né, e que ele faz muito, muito bem ali o Gabigol, que busca as costas do defensor pelo lado direito, faz essa diagonal, né, que a galera chama de facão, ele bate cruzado e faz ali o 2-0, um gol muito importante, óbvio, ali pro Gabigol, que tem essa, né, pelo apelo popular e da avaliação, fez gol, precisa fazer gol para jogar bem. Joga bem, é fazer gol, então o gol tá feito, importante. Sobre essa jogada do Gabigol, a gente já havia comentado, foi uma grande coincidência na pré. Quem teve a oportunidade de assistir, inclusive eu agradeço o seu apoio. No pré, a gente falou sobre essa ausência dessa jogada, né? Que pouco tem acontecido, que o Gabigol tem pouco sendo explorado e tá pouco sendo condicionado a isso na temporada passada, né? Já no início dessa temporada a gente já viu um pouquinho mais e nesse lance, né, ficou claro ali. Ele faz isso muito bem. No futebol brasileiro, para fazer esse movimento, não tem Tiquinho Soares, não tem Pedro, não tem Caleri, não tem Cano. Nenhum atacante faz esse movimento tão bem quanto ele, né? Essa ocupação tão bem, o tempo é o correto, o momento correto, assim, ele faz isso muito bem, aproveitou o gol muito parecido, inclusive, que fez contra o Internacional, né, aquele seria mais ou menos o gol do título, né, na ocasião ali no Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos, na penúltima rodada, e que ainda é ser mais explorado desse movimento, que sabe fazer, e ainda é melhor condicionado, né, ter circunstâncias para fazer esse movimento, um movimento muito importante para ele, que é atacante, ele faz muito bem. No segundo tempo, aí o ritmo caiu, como caiu contra o Philadelphia Union, como caiu contra o Orlando City, como tem caído, né, cai demais, é outro ritmo aí, praticamente não tem o que se analisar, a intensidade está lá embaixo, tem algumas mexidas, acaba promovendo e tal. Entre essas mexidas, eu tenho uma curiosidade, porque mais uma vez o Tite coloca ali o Varela no lugar do Ayrton Lucas. Tem essa necessidade do Ayrton Lucas sair ali, seja física, ou seja por querer, entra ali o Varela. E aí o Varela acaba jogando ali, atuando como lateral esquerdo, mas com um problema técnico grosseiro, gritante, que pouco oferece qualquer estrutura ali, seja para sair jogando, seja para ser um lateral de construção, seja para for erros grosseiros, enfim. Mas de qualquer forma, essa curiosidade do Varela pelo lado esquerdo. Mas de qualquer forma, muito pouco e não tem nada para se avaliar no segundo tempo, porque, de novo, há uma queda de um ritmo, uma queda de intensidade, e a gente vai ter a resposta do porquê mais para frente ao longo aí da temporada.
Próximo jogo, então, é contra o Vasco. Eu deixo um convite para você deixar sua curtida, deixar sua inscrição e, claro, já nos acompanharmos juntos, estaremos juntos lá no Maracanã, acompanhando e trazendo tudo para vocês sobre esse clássico. Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos, valeu!